Muito bem, pessoal. Então estamos aqui entrando no estudo da termologia, o estudo das temperaturas. E aí, como curiosidade, a gente abre o nosso capítulo mostrando as temperaturas de alguns astros do sistema solar. Claro que o desenho aqui está feito fora de escala, né? A distância seria muito maior para caber numa foto entre esses planetas, né? Mas olha aí, o Sol, 5.778 Kelvin na superfície, ou 5.505 graus Celsius. Mercúrio, entre 400 graus Celsius e menos 180 graus Celsius. Marte, entre menos 120 graus Celsius a 25 graus Celsius. E Saturno, menos 150 graus Celsius, ou menos 261 graus Fahrenheit. Estão sacando aí, pessoal, as unidades? Plutão, menos 200 de... Ih, foi mal. Foi mal, apertei o botão errado aqui. Plutão, de menos 220 graus Celsius ou 53 Kelvin. Você reparou que na página anterior as temperaturas foram determinadas em diferentes escalas? Nesse capítulo estudaremos as temperaturas e suas escalas. Vocês já ouviram falar nessas escalas que eu falei, galera? Já ouviram? Boa tarde, Clarinha, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Hoje você veio, né? Hoje o computador tá bom, né? Tudo bem, beleza, maravilha. Clarinha, ontem a monitoria foi gravada, tá? Assiste lá depois a parte que você perdeu, tá? Eu não consegui te ver ontem na monitoria. Boa tarde, Daniel, beleza, meu camarada? Opa, boa tarde. Boa tarde, quanto tempo, hein? Vamos lá. Uma semana. Então vamos lá, galera. O que é temperatura? Pessoal, muito importante essa definição, hein? Coloca aí no seu estudo, no seu caderno, no seu esquema. Já escreveu, acho, termologia, né? Tá fazendo aí no seu caderno, né? Colocando as partes mais importantes, fazendo um resumo. Temperatura é a medida do estado de agitação das moléculas de um corpo. Lembra das moléculas que nós falamos lá na química, que compõem a substância? Olha como essas matérias são irmãs, olha. Quanto mais agitadas, as moléculas elas não estão paradas, né, pessoal? Elas estão num estado de vibração, certo? Você pode imaginar como se fossem bolinhas presas por molinhas. Um monte de bolas presas por molas. Então elas estão constantemente num certo estado de vibração. Quanto maior é esse estado de vibração entre as moléculas, maior é a temperatura. E quanto menor é o estado de vibração dessas moléculas, menor será a temperatura. Certo, galera? Então nós podemos dizer que um corpo que está com uma temperatura baixa, menor, tem um nível de agitação menor nas suas moléculas. E se você coloca ele no fogo, numa fonte térmica, numa fonte que coloca calor ali dentro, você começa a agitar devido a essa energia que está aumentando do sistema, essas moléculas começam a se agitar mais, aumentando a temperatura, ficando então mais quente, como a gente chama. Certo, galera? Estão me acompanhando? Repararam que eu usei a palavra calor? Eu falei, aí você coloca o cara no fogo ou em alguma fonte de calor. O calor, o que é o calor? Foi exatamente por causa dessa tal entrada desse calor, né? Que um cara de baixa temperatura, ao entrar calor ali, você começou a aumentar a agitação das moléculas, as moléculas mais agitadas aqui, as bolinhas, ó, vibrando mais, muito mais intensamente. Depois que entra calor, você muda de uma baixa temperatura para uma alta temperatura, né? As moléculas mais agitadas. O calor, ele é exatamente essa tal energia, tá? Essa energia térmica
que vai se movimentar sempre da fonte de calor, sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, se você coloca, por exemplo, deixa eu chegar aqui para baixo. Se você coloca, por exemplo, um corpo mais quente, ou seja, com as suas moléculas mais agitadas, vibrando mais, próximo de um corpo mais frio ou menos quente, ou com as suas moléculas vibrando menos, mais paradinhas, né? Menos agitadas, essa tal energia, esse tal calor vai fluir diretamente desse corpo mais quente para o corpo mais frio, até que essas temperaturas se equilibrem, atinjam o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, por exemplo, eu coloquei esse cara aqui que estava a 100 graus Celsius, próximo desse outro camaradinho aqui amarelinho que estava, sei lá, a 20 graus Celsius. Sabe o que vai acontecer? Esse tal calor, essa tal energia de agitação das moléculas vai começar a fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso vai fazer com que esse cara que está a 100 graus comece a diminuir a sua temperatura para 89, 88, 80. Começa a baixar a temperatura desse cara. E o outro amarelinho começa a aumentar a sua agitação de moléculas e, portanto, começa a aumentar a sua temperatura. 20, 35, tananana. E sei lá, dependendo do material que esses caras são feitos, dependendo da massa deles, já eu entro nos detalhes. Digamos que a temperatura de equilíbrio de, sei lá, 50 graus. De repente, quando atinge 50 graus para um e 50 graus para o outro, não estou dizendo que sempre vai ser assim não, sabe? Mas de repente o termômetro atingiu 50 graus para um e 50 graus para o outro, nós dizemos que eles estão agora em equilíbrio térmico. Então, o mais quente foi perdendo calor, vamos dizer assim, que foi fluindo para o que estava mais frio. O mais frio foi aquecendo, o mais quente foi esfriando, até que chegou uma hora em que ambos atingiram a mesma temperatura. Nós dizemos que essa é a temperatura do equilíbrio térmico. Nessa hora, para de passar calor. Não tem mais por que dizer que tem a energia passando de um para o outro, pois ambos atingiram a mesma temperatura, ou seja, o mesmo estado de agitação das moléculas. Elas já estão agitadas igualzinho, né? Tanto no primeiro cara quanto no segundo cara que estavam ali em contato. Então pronto, se atingiu o mesmo equilíbrio térmico, a mesma temperatura, o calor não tem mais por que passar nem de um lado nem do outro, nem para um lado nem para o outro. Certo, galera? Então, só tem lógica falar de calor quando você tem dois corpos com temperaturas diferentes. O cara que tiver mais agitado, com temperatura a mais, vai fazer essa energia a mais fluir, passar. Ela vai fluir espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que esses caras atinjam a mesma temperatura, temperatura do equilíbrio térmico. E aí, quando isso acontecer, essa energia vai parar de passar. Tá bom? É por isso que, em muitos casos, o calor é definido como uma energia térmica em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Então, o calor é a energia térmica que está sempre em trânsito, em movimento. Olha lá. Aqui eu defini no nosso livro como que passa. É a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor passando. Certo, galera? Tá bom? O calor ele pode ser definido também dessa forma, dessa maneira, como energia térmica em trânsito, em movimento, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Olha lá.
Quando as temperaturas dos corpos igualarem-se, dizemos que o equilíbrio térmico foi atingido. E nesse momento, como não haverá diferença de temperatura, o calor deixará de fluir. Que tal, galera? Como é que nós fomos até aí? Falem comigo aí, reclama aí, pode fazer a sua queixa. Manda pergunta, manda dúvida. Manda Dá pergunta aí. café? Fala aí, Daniel. Pode me dar café? Cara, tô tomando um café delicioso aqui. Fiz 1 litro. Tipo, Hoje eu já bebi 1 litro de café. ontem à noite eu tava fazendo um trabalho de história. Aí eu tive que acordar cedo hoje para ir pro CNA, o curso de inglês. Aí eu acordei com muito sono, tomei uns 3 copos de café lá e ainda tô com sono. Eu tô tomando um café poderoso. Depois eu vou mandar a foto pro grupo do café que eu Tá tô beleza. tomando. Comprem esse. Você vai ter insônia braba depois. Só isso que eu te digo, tá? Que ele é tão Beleza. poderoso que à noite você quer dormir, tá cansado e não dorme. Não, mas tem que ter cuidado com o café. Meu médico falou para eu não tomar café depois de meio-dia, porque é isso que me dá insônia. Só tomar café até meio-dia. Hoje eu tô desobedecendo, porque hoje o clima tá pedindo um cafezinho e também porque eu ia dar aula, eu gosto de dar aula com café. Tá bom, galera. Então foi até aí, todo mundo tá comigo até aí. Entenderam o que que é temperatura, o que que é calor? Resumidamente, bota aí no seu esquema. Isso vai cair como pegadinha nas questões, hein? Cefete adora isso, hein? Resumindo, temperatura é o que a temperatura, galera? É o nível ou é o grau de agitação das moléculas? Isso é diferente de calor, tá? É diferente de calor, que é o quê? Que é a energia em trânsito. Trânsito significa movimento, se fluindo, né? Em direção a algo, né? Fluindo para onde? Do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pode botar assim também, mais quente para o... É porque falar sobre quente e frio pode gerar uma... São palavras, é um pouco abstrato, né? Você dizer o que é quente e o que é frio, ok, galera? O que a gente pode dizer são comparações em relação ao nível de agitação das moléculas, né? 50 graus é quente ou é frio? Bom, depende. 50 graus para tomar o café, eu diria que o meu café já está frio. Né? Mas 50 graus de temperatura ambiente, para você estar lá no deserto do Saara quando faz 50 graus, é quente pra caramba. Ninguém quer estar ali naquele momento. Né? Então, comparado a quê? 50 graus comparado aos 100 graus, que é como o café quando ele é passado, assim que ele é passado, é frio. 100 graus é mais quente do que os 50, ok? Então, em relação a 100 graus, a panela, quando ele está com a água ali fervendo, eu posso dizer que 50 graus está frio, né? Mas 50 graus, essa mesma temperatura, em relação a uma água pura para beber, que eu gosto de beber ela bem gelada, zero, a perto de zero, tem um gelo aqui dentro. Ela tá 0 grau essa minha água praticamente, né? Eu já diria que 50 graus é quente. Então 50 graus é quente ou frio? Depende, tá? Do que você está comparando. Aquela temperatura de 50 graus pode ser quente em relação a um cara, né, que está menos agitado, com moléculas menos agitadas, ou fria em relação a uma outra substância ou um outro corpo que está com as suas moléculas mais agitadas, com temperatura maior, tá? Mas você entende o que eu quero dizer com mais quente ou mais frio, né? Um em relação ao outro. Ou seja, quem está com a temperatura maior em relação ao quem está com a temperatura
menor, que eu vou chamar de mais frio. Então, tendo feito os devidos avisos, né, para não ficar generalizado, o que é quente e o que é frio depende de outro referencial, tá? Vai estar sempre em relação ao outro, tá? Basicamente é isso. Então seria errado dizer tá calor hoje, ok? Algo que é muito comum a gente falar, né? Entra no elevador e tal, aquele papo de elevador, né? Tá calor hoje, né, vizinho? É, tá calor, caramba. Tá calor seria um termo que, fisicamente falando, não estaria muito correto, porque o calor só tem lógica você falar do calor quando você está falando de um corpo mais quente que está fluindo energia, propagando energia para um corpo menos quente ou mais frio, né? O que você poderia dizer é que a temperatura está alta hoje, né, minha vizinha? Hoje a temperatura está alta, certo? Então, a próxima vez que você entrar no elevador e quiser puxar assunto com a vizinha, comece de maneira correta para ela não te achar um burro. Certo, seu João Pedro? Certo, seu Daniel? Certo, seu João Carlos? Certo, dona Valentina, dona Clara? E seu Lucas? E quem mais? Falei com todo mundo? Então você entrou no elevador e você vai dizer, a temperatura tá alta hoje, né? 40 graus, né? Hoje eu vou pegar uma praia, a temperatura está alta e a temperatura está baixa. E não está calor, ou não está calor, ou tá frio. Sacaram, galera? Não tem muita lógica falar isso fisicamente, né? Por causa dessas questões aí. Beleza? Isso pode ser pegadinha de questão, tá? Isso pode ser, tá? Uma questão conceitual. E o memezinho, Jazz, que eu mandei lá, do Batman perguntando qual seria a temperatura se tivesse o dobro de frio. Ah, que não existe o dobro. E tem tudo a ver com aquele meme que você mandou, né? De quadrinho, né? Pode crer que eu falei, não existe o dobro de frio, né? É uma pegadinha do. Eu acho que é o Batman dando um tapa na cara do Robin, né? Que usam esse quadrinho Não. pra. É o Batman com o Dr. Manhattan. Ah, é? Ah, não, porque tem um outro meme que é sempre assim também, né? Dando um tapa na cara do cara. E falando assim, se tá 0 graus Celsius, eu não me lembro direito, ou 0 Fahrenheit, né? Se, Na verdade, tá falando só 0 graus, né? Isso se é um fizer outro o problema. dobro de frio, não existe isso, né? Você pegar isso e multiplicar por 2 e vai dar 0 mesmo. Pra tipo fazer uma pegadinha com você, o dobro de frio vai continuar sendo 0? Não existe isso, né? Não existe, né? Depois vamos compartilhar de novo pra... É bem legal isso, né? Aproveitar essa ideia de quadrinhos e tal. Depois a gente dá uma olhada nisso. Tá bom, galera. Já falamos que a temperatura, que o calor vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio, mas não falamos como ele vai fluir. Como ocorre essa propagação do calor? Como ocorre essa propagação dessa energia do corpo mais quente para o corpo mais frio? Ocorre basicamente de 3 maneiras, galera. A propagação do calor entre dois sistemas pode ocorrer através de 3 processos diferentes: a condução, a convecção e a irradiação. Vamos entender. Condução térmica. A condução térmica é um processo de transmissão de energia lento, molécula para molécula, sempre no sentido das temperaturas maiores das mais altas para as mais baixas. Por exemplo, tem um experimento que traduz bem isso. Você pega uma barra de metal e coloca no fogo. Eu cheguei a fazer esse experimento tanto nas aulas presenciais quanto nas online, mas como nós estamos num ritmo mais rápido aqui, né, pessoal? Vamos deixar os experimentos para o momento mais final do nosso curso, tá? Depois que passarem as provinhas do Colégio Naval, do Cefet, que está chegando aí. Aí quando passar essa correria, porque eu preciso desse conteúdo, aí a gente faz umas aulas mais lúdicas com mais experimento, tá legal? Mas por enquanto eu vou ilustrar para vocês. Que então, tem lá um fogo, por exemplo, e você aproxima uma barra de metal, uma barra de ferro. Uma barra de ferro. E essa barra tá cheia de tachinhas. Sabe o que é tachinha? Que usa para prender foto em quadro de cortiça. Lá no Alumínus tem um quadro de cortiça cheio de fotos nossas.
Tem foto da galera mais antiga lá, tem foto do Daniel lá, do João Vitor. Tá até hoje lá. E prende umas taxinhas, uns percevejos, com um pouco de cera de vela, sabe? Cera. A cera parafina de vela, ela derrete com calor, né? Ela derrete fácil com calor. E aí você pinga umas ceras de vela e cola essas taxinhas nessa barra de ferro. Nessa barra de ferro aqui. E sabe o que acontece quando você aproxima ela do fogo? Passado pouco tempo, essa taxinha aqui cai. Mais um tempinho, essa segunda taxinha aqui cai. Mais primeira, essa cai primeiro, essa cai segunda, essa cai em terceiro e essa cai em quarto. Ou seja, quanto mais distante está a taxinha, mais tempo demora para ela cair. Por quê? Porque o calor foi sendo conduzido molécula a molécula através do sólido. Essa forma é a forma de propagação nos sólidos. Como nos sólidos as moléculas estão mais paradonas, mais próximas, mais grudadas, né? Essa agitação térmica ela vai sendo passada molécula a molécula. É uma molécula que começa a agitar mais e empurra a molécula vizinha, que começa a agitar mais e empurra a molécula vizinha, e assim vai indo, sabe, galera? Como se fosse mesmo bolinhas se empurrando. E por isso ela é lenta, tá ok? A condução térmica é a forma de calor nos sólidos. E ocorre molécula a molécula. Um dando uma cotovelada no colega vizinho e outro dando uma cotovelada maior no colega vizinho. E é assim que o calor vai passando nos sólidos. Por isso nós dizemos que é uma forma lenta, porque você precisa, né, de um certo tempo para que chegue lá. A taxinha número 4 demora um pouquinho. Uma hora vai chegar. Quem já teve a oportunidade de cozinhar arroz e pegou uma colher de metal, esqueceu na panela, né? Ou uma água fervendo, esqueceu uma colher de metal na panela, uma hora chega. Se você esqueceu, quando você vai pôr a mão, você, caramba, quentão, a colher, quentona, queima a mão. O fogo está lá embaixo, mas o calor vai passando, né, pelo metal, vai sendo conduzido pelo metal, né? Chega uma hora que ele chega lá na ponta da colher, mas ele demora um pouco. Ele demora para chegar lá. Certo, galera? Essa é a forma de propagação chamada de condução térmica. Beleza? Beleza. Outra forma de propagação é a convecção. Na convecção térmica, as partes diretamente aquecidas de um fluido, então ela ocorre nos fluidos, movimentam-se no seu interior devido às diferenças de densidades das porções quente e fria do fluido. Tanto a convecção como a condução não podem ocorrer no vácuo, pois necessitam de um meio material para que possam ocorrer. Então ocorre assim, galera. Você está lá na panela, coloca água na panela, ok? Vamos imaginar água na panela e bota no fogo. E bota no fogo. Claro que isso é uma fonte térmica, começa a passar calor dessa região mais quente para a região mais fria e começa a agitar, aumentar a temperatura da água, ou seja, a agitação das moléculas da água começa a aumentar. Aquele H2O que nós vimos na química, né? Começa a aumentar essa agitação, aumentar a temperatura. E sabe o que acontece quando começa a aumentar a agitação das moléculas da água, galera? Que por enquanto vamos imaginar como bolinhas mesmo, né? H2O, H2O, um monte de bolinhas de H2O grudadinhas se agitando.
Elas se afastam mais. E quando elas se afastam, elas ficam menos densas. Hoje a gente vai conversar sobre isso em química, ok? E numa mistura, os caras que são menos densos flutuam, vão para cima. Os mais densos vão para baixo. Os menos densos vão para cima. Então a água que está mais quente, o fluido que está mais quente, está menos denso. Ele começa a fluir para cima. A água quente vai para cima, porque o calor maior faz com que as moléculas estejam mais afastadas. Ela está tipo que mais leve. O mais leve sobrenada, vai para cima. E a água fria, que está com as moléculas menos agitadas, mais próximas, está mais pesadona, está com a massa mais concentradona. Então ela fica pesadona, ela vai para baixo. A água fria, que está mais densa, vai para baixo. E a água que acabou de ser aquecida lá embaixo pelo fogo vai para cima. E forma-se então um ciclo, uma corrente circular, que nós chamamos de corrente de convecção térmica. Um ciclo de aquecimento que é mais rápido do que aquecer o metal. Então, essa forma de condução de calor que ocorre nos fluidos, como o nome já diz, é fluida. Ela é mais rápida, ok? Do que no sólido, porque está constantemente trocando. A água que estava fria foi aquecida e subiu, e a água que ficou quente, né? A água quente lá em cima, e a água que estava fria lá em cima desceu e ocupou o lugar da quente. Então se aquecendo mais rápido, graças a essa corrente chamada de corrente de convecção. Isso está acontecendo no ar também, tá, galera? O ar é um fluido gasoso. Eu sei que é estranho, mas já acostumem-se, tá? O que é o fluido? Fluido é tudo aquilo que é capaz de escoar, fluir. Se eu assoprar, você sente o vento aí no seu rosto, né? Quer dizer, agora você não está sentindo por causa da aula online, mas se estivéssemos, né? Quando a gente abre a janela, tá? Inclusive, ocorre a brisa marítima e a brisa continental por causa disso, de uma grande corrente de convecção que ocorre na natureza, ok? Que ocorre na natureza. Isso cai também nas provas, tá? Ó, prestem atenção aqui nisso. De manhã o sol aquece a água do mar, né? Vamos fazer aqui o sol mandando calor para a terra e aquece tanto a água quanto a areia, ok? Só que esses corpos, eles não aquecem e esfriam de uma maneira... Já também eu vou explicar isso em detalhes. Por enquanto, só simplificando. Um esquenta mais rápido que o outro e também esfria mais rápido que o outro, tá? A areia esquenta mais rápido, mas também esfria mais rápido. A água demora mais para esquentar, mas também demora mais para esfriar. Então, de manhã, rapidamente, essa areia fica aquecida. Portanto, o ar quente aqui sobe, ocupando as camadas mais de cima. E o ar frio que está próximo da água gelada da manhã, olha lá, desce e tende a tomar lugar de onde o ar quente subiu. Forma-se então uma brisa constante. Os pescadores que chegam de manhã conhecem bem essa brisa. É a brisa marítima. Marítima, deixa eu escrever ela maior aqui. É uma brisa que flui do mar, da água para a areia, chamada de brisa marítima, gelada, galera. Marítima. O pescador chegando lá às 5, 6 da manhã, o sol esquentando a areia e fazendo o ar na areia fica quente mais rápido. O ar na areia sobe e o ar do mar vem gelado, pesadão, tomando lugar e formando uma brisa gélida que vem do mar
às vezes traz junto o cheiro da maresia, às vezes traz junto uma névoa, uma bruma. Sacou, galera? Sacou? Sacou? Que tem nos filmes de terror. Imaginou? Imaginou? Tipo isso, tá? Pode ocorrer em outros locais também, nos pântanos e tal, né? Dependendo da umidade do ar, beleza? Aí vamos imaginar o processo inverso. Veio o sol, subiu, ficou quente, ficou quente, ficou quente, chegou meio-dia, o sol em cima, mandando bastante calor, 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 né? Deixa eu apagar o sol daqui e botar o sol agora do outro lado, se pondo. Depois de ter mandado calor o dia inteiro, o sol agora aqui se pondo. Vou fazer até ele laranja no horizonte, ó. Laranjão lá se pondo. Olha lá, avermelhado no horizonte. Ainda está mandando calor, mas está mandando menos, está mandando mais só os raios, um pouco de infravermelho, que é onde vem o calor realmente, né? Mas acontece o seguinte, galera, a areia esquenta mais rápido, mas quando o sol já está se pondo, enfraquecendo, a areia também esfria mais rápido. Eu não sei se você já notou quando você está na praia e o sol está se pondo que a areia começa a ficar gelada. Mas se você vai lá e entra no mar, a água do mar está morninha. Já notou esses dias de final de verão? Quem já ficou o dia inteiro na praia já deve ter sentido essa sensação, né? Gostosa de estar chegando o final, o sol já está se pondo lá no horizonte, você nem vê mais ele, a areia começa a ficar fria. Começa a ficar fria. E se você ainda pisa seu pé na água do mar, você ainda sente a água meio morna. Porque a água demorou o dia inteiro, ela demora mais para esquentar, mas depois que ela acumula aquela energia, ela também demora mais para esfriar. Ela fica quente mais tempo. Tá? Já já a gente explica o porquê disso, sacou? Então, quando tá chegando o final da tarde, anoitecendo, 6 da noite, o sol já se pondo, a água tá mais quente. E a areia está mais fria. Então, se o ar está mais quente na superfície do mar, ele tende a subir, porque quando ele está mais quente, as moléculas mais agitadas estão mais afastadas umas das outras. Então, ele está menos denso, ele está mais leve, vamos dizer assim, né? Colocando numa linguagem bem do dia a dia. O certo fisicamente é a gente dizer que ele está menos denso. E se ele está menos denso, o que está menos denso tende a flutuar, tende a ocupar as camadas superiores. Enquanto que o ar frio próximo da areia está frio, então se está frio ele está menos agitado, as moléculas estão mais próximas, a massa mais grudada, mais próxima das moléculas, faz com que esteja o ar mais denso, com a massa mais próxima. Nós podemos dizer numa linguagem comum que o ar está mais pesado. Eu sei que não é fisicamente o mais correto, mas só para você entender que o mais pesado vai para baixo, mais denso, mais gordo, e ocupa as camadas de baixo que o ar quente está deixando. O ar quente está subindo, né, naturalmente, e o ar frio, por uma grande corrente de convecção atmosférica, forma o que nós chamamos agora de brisa continental. Brisa continental. Agora ela vai... Deixa eu apagar essa seta. Que agora a brisa ela não vai mais da água para areia, ela vai da areia para água. Agora é a brisa continental, porque ela está soprando vindo do continente, beleza, galera? Da areia, da parte da areia, do continente, da terra. Está soprando da terra para a água, beleza? Aí é aquele vento do final do verão que você sente assim, ó, passando na sua orelha em direção ao mar. Do final da tarde. Brisa continental. Beleza? Isso cai nas provas de geografia. Pode cair no Colégio Naval na prova de geografia.
E pode cair na prova do Cefet na parte de geografia. E pode cair nessas provas também na parte de física. Isso também é física